Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando esse jogão de amanhã. Será que qual time chega mais favorito para esse jogo? Palmeiras ou Flamengo? Tem tudo para ser um jogaço. As duas melhores equipes aqui do futebol brasileiro e os dois principais candidatos ao título do Brasileirão. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando e analisando, os dois times aí, falando um pouco desse jogo de amanhã. Deixar os créditos à ESPN Brasil, um trecho também dos donos da bola, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Não, né, Zé? Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Lembra que ele falava? Tinha essa música. Até foi o nome. Sabe quem gosta muito de dinheiro? Quem? O amigo da ponta direita ali, o extremo desequilibrado. Por isso que ele está deixando eu por último para falar sobre o tema. Mas deixem o dinheiro de lado, porque o dinheiro pode trazer muito debate acalorado. Eu queria gostar mais aqui, dinheiro traz tanto mas problema, vamos para o campo, tanto. porque o povo quer saber o seguinte: quem vai ganhar? O Bubu é o Bubu já falou quem vai ganhar. Já falou que é, para 3 vezes. A zica reversa. Mas tem favorito, Flamengo ou Palmeiras? Não, primeiro eu quero falar da parte financeira, que eu sou o cara que mais gosta de dinheiro aqui, realmente. Está transgredindo a ordem do nosso apresentador. O Abel deu uma morinhada e uma clopada, entendeu? Uhum. Porque o Mourinho sempre fala assim, né? Quando ele se refere aos times do Guardiola, né? Não, pô, o cara, quanto ele gastou num reserva, eu não posso gastar. Sempre ele justificava muito do sucesso dos times do Guardiola, né? A rivalidade Mourinho-Guardiola. Pô, o cara tem dinheiro infinito lá e tal. O Klopp, rival, né, nacional, né, sobretudo, Liverpool e Manchester City, também fala, pô, não dá pra competir aqui, né? O outro time gasta muito, nunca é punido e tal, o fair play financeiro não existe e tal. Então, tá chorando o Abel sem necessidade. Porque a fala dele, esse time aí, essa equipe, tem muito mais dinheiro para contratar jogador. Foi um choro. Uma avaliação. 99% dos times desse país podem falar isso do Palmeiras, não podem? Esse time aí, esse Palmeiras aí, tem mais dinheiro para contratar do que eu. Mas o Palmeiras tem conquistado títulos. Não, mas tá bom, mas assim, o argumento dele talvez só caiba contra o Flamengo, né? O Corinthians fatura mais, mas também tem muita dívida e tal. Sim. Então, você para mim, assim, deu uma morinha, deu uma clopada. E no caso do Tite, também ali, ele foi pedir ajuda ali pros universitários, né? Que foi o Spindle ali, sobre 5, 6 vezes o orçamento. Cara, eu duvido. Duvido que tenha um outro time no Brasil que pague tanto, gaste tanto de elenco quanto o Flamengo. Pra ter 6, cara. Também, aquela coisa, favorito, eu pergunto, quem é favorito? Técnico, geralmente, o jogador, às vezes, odeia falar que o time dele é favorito. Então, você chegar, Abel, quem é favorito? Ele vai falar, Flamengo. O Flamengo gastou muito mais, tem mais dinheiro e tem mais jogadores de nível e tal. Aí você chega pro Tite, quem é o favorito? Ele vai falar, é o Abel, tem um trabalho há mais tempo, vai jogar em casa, né? Uma equipe consolidada. Os dois vão ficar empurrando um pro outro o favoritismo, né? Eu, como não vou sair do muro... Não vai sair do muro? Não vai sair do muro? Ou não vai ficar no muro? Não, eu já falei. Com um pouco de contaminação ali, ou forçação ali do nosso fã de esporte palmeirense, mas eu já não posso desmentir o que eu falei há 3, 4 minutos atrás. Né? Eu fui obrigado a falar que o Flamengo vai ganhar. E no Campeonato Brasileiro, esse recorte, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem batido no Palmeiras. A mística. O Palmeiras no lugar dele de 2017, né? No Brasileiro, são 12 jogos já. Então, né, eu não posso falar empate, né, porque normalmente aqui pega mal, o negócio fica em cima do muro. Se eu tiver que dizer que um vai ganhar, eu vou falar que é o Flamengo. Pedro, essa questão do trabalho, e aí você falou sobre gerir o dinheiro com o trabalho do dia a dia. Você acha que nesse estágio de trabalho, o Flamengo quem tá mais pronto? Flamengo ou Palmeiras? Se olhar assim, Edu, o campo tá respondendo. Se eu olhar o que o Palmeiras faz desde a chegada do Abel, eu posso te dizer que ele está mais pronto para muita coisa. Se eu olhar o que o Palmeiras faz esse ano, eu vou te dizer que ele ainda não está nem perto do que eu considero como pronto. Eu acho que tem, coisas que precisam melhorar. Aí você olha para o Flamengo. O Flamengo, a gente debatiu isso ontem, inclusive, né, pós-jogo. Ele não é brilhante, ele teve 25 ou 30 minutos muito bons contra o São Paulo. Ele oscila e ele ainda não entrega a segurança que o Tite merece. Então eu não posso falar que esse time está pronto. Eu acho que nenhum dos dois times está pronto no que a gente espera para a temporada. Se a gente for fazer uma projeção do que a gente mira lá para setembro, outubro, fase aguda de mata-mata, reta final de brasileiro, nenhum dos dois está pronto. Só que eu acho que o Palmeiras tem um pouco mais de segurança em campo e mais caminhos para buscar se a coisa ficar um pouco mais complicada, entendeu? Agora, não dá para dizer que esse time do Abel está pronto pelo que a gente viu e pelo que é capaz de fazer. E você ainda tem
tem que pensar quando o Hendrick sair, quando o Felipe começar a jogar, quando o Dudu voltar. Então tem muita coisa para acontecer. Pronto, não tem nenhum dos dois. E a gente até tá mostrando esses lances aí para mostrar para vocês a dinâmica do Palmeiras. E até a gente viu, né, Zé, o último lance aí, o último VT que mostrava o duelo dos dois do ano passado. Comparando o ano passado com esse, que mudança que você vê nos dois times, nas duas formações? Eu acho os acréscimos dos caras que chegaram, do Aníbal e do De La Cruz. Eu acho que esses dois jogadores eles trouxeram algo novo para essas duas equipes, né? O Aníbal em termos de marcação, preenchimento, presença de jogo, né? Presença de, tô aqui, você, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa Zé gosta de falar um todo-campista. Um todo-campista. Eu acho que isso é fundamental para a característica da equipe do Palmeiras, né? Você sempre tem um cara ali, era o Gomes, que você olhava assim, o Gomes joga sempre, em posição e tal. E o Aníbal chega e domina o jogo, né? Domina o meio-campo do Palmeiras e dá liberdade, por exemplo, o Zé Rafael, o próprio Richard Rios, quando joga com ele também, é um cara que sai um pouquinho mais. Mas ele para mim, ele acrescenta muita coisa. E o De La Cruz não precisa nem falar, né? Para mim, o De La Cruz é um jogador que vai mudar muito aqui esse futebol brasileiro, né? Em relação a como nós devemos formar os nossos jogadores. A formação dos nossos atletas hoje, infelizmente, está com sérios problemas, né? E o De La Cruz é esse cara que ele consegue participar defendendo, ele consegue participar chegando na área finalizando. Coincidência ou não, né? Ele bate uma falta, ele faz um gol de falta que há muito tempo nós não víamos. Eu acho que esses dois jogadores, eles mudaram um pouco a estrutura no sentido de qualidade da equipe. Eles acrescentaram muito. Em termos de estrutura de equipe, vamos dizer assim, eu acho que o Tite construiu uma equipe muito sólida dentro daquilo que ele deseja, né? E sempre dentro das características da equipe do Tite, que é uma equipe que é equilibrada nesse sentido de se defende bem, ataca, né? Não é aquele time que vai fazer 5-6-0, que não é a característica do Tite, né? Nesse sentido. E o time do Palmeiras, para mim, é um time sólido. Para mim, é o time mais competitivo do país. Você tem que jogar com o Palmeiras durante 90 minutos, porque é o seguinte, se eles jogam mal, você tem que correr, porque senão eles vão atropelar. Se eles estão bem, você tem que tomar cuidado. E se eles estão muito bem, pode separar os 3 pontos para eles. E é interessante, como a gente está falando de, claro, 2 candidatos a título, né, Birner? Mas é aquele jogo que até a programação dos clubes foi uma programação especial. O Tite já gerindo energia no último jogo, que tem o Palmeiras, aí o Palmeiras também olhando. É um duelo que, claro, está no início do campeonato, mas é um parâmetro que o palmeirense se perde do Flamengo, vira questionamento. Se o Flamengo perde do Palmeiras, também vira um questionamento, né? É óbvio que esse jogo não tem favorito. Eu acho que o Palmeiras, nessa temporada, ainda não é o Palmeiras que o Palmeiras será. Né? O que pode ser, né? Não, acho que o Palmeiras será. Eu não sei em qual nível, mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai jogar mais futebol do que vem jogando até agora na temporada, porque eu acho que algumas individualidades do Palmeiras não estão rendendo como é possível. Né? O Veiga está um pouco abaixo, tem jogador que vai voltar. Quando o Felipe Anderson chegar ali, as pessoas vão entender o tamanho dessa contratação, que parece que não entenderam. Né? Como esse cara vai fazer a diferença aqui no futebol brasileiro. Acho que o Aníbal Moreno já está jogando muito e é um jogador que tende a crescer ainda mais, que parece que quando você coloca o sarrafo cada vez mais em cima, ele vai crescendo. Eu não sei se o Gomes vai ter essa temporada abaixo o ano inteiro. Acho que piorar não piora ou melhora. Eu acho que o Palmeiras vai contratar mais jogadores também. Estou especulando jogadores para a zaga. Eu acho que o Palmeiras vai ser melhor do que ele é na temporada. Eu também acho que o Flamengo vai ser melhor. Eu acho que o Flamengo é um time ainda que oscila mais do que os times do Tite costumam oscilar. Ele já é uma equipe muito mais competitiva do que era no ano passado. Para a alegria do meu grande Bubu, foi muito importante a chegada do Tite no ano passado para entender situações, implementar processos para adiantar isso. Senão, acho que Processos? Sim, senão acho que o Flamengo estaria mais atrasado na sua construção. Falou outro dia sobre fluxos internos. Falou. Fluxos internos. Eu acho processos internos. Ele falou para... Fluxos qual foi o time que está bem de fluxos internos? Tem algum time aí que eu não lembro qual que é. Ele falou que o Vasco não estava vivendo um bom momento de fluxos internos. Os fluxos internos do Vasco. Depois eu pergunto para ele o que é exatamente isso. Ixi, dá cada Zé teve que resolver o fluxo interno. Tive que sair agora. Isso tudo deixa as equipes abaixo do que elas podem jogar, mesmo sendo muito fortes, eu concordo com o Zé. O Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo ainda não tem. O Palmeiras tem a personalidade pronta.
personalidade do Palmeiras é exatamente o que o Zé disse. O Palmeiras joga mal, você vai ter que lutar muito para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras joga bem, vai ficar mais difícil ainda, você vai ter que lutar muito para ganhar do Palmeiras. O Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, já o Flamengo de São Paulo, Flamengo contra o Fluminense, baile. Já o Flamengo da Estreia na Libertadores. Então, essas oscilações de jogo para jogo, dentro do jogo, me deixam um pouco mais de dúvida sobre qual Flamengo eu vou assistir. Se o Flamengo jogar no seu melhor nível da temporada, o Flamengo tem mais chance de ganhar que o Palmeiras. Até porque aí entra o que o Abel disse. Você olha os elencos, eu falo das individualidades, você tem jogadores do Flamengo jogando muito bem individualmente. Do Palmeiras você destaca individualmente bem, talvez um lateral, o Aníbal Moreno, os jogadores de frente, o Hendrick, mas para por aí. O Flaco Lopes bem, mas abaixo do Pedro, fazer uma comparação. Então, assim, acho que a chance do Flamengo ganhar é um pouco maior, mas sem favoritos. Bubu, pra gente mudar de assunto, tem que ser agora 15 segundos. 15 segundos? Você vai abraçar quem? O Palmeiras ou o Flamengo? Pro torcedor saber. Calma aí, Eu já abracei 2 vezes o Flamengo. Primeiro com a ajuda do Pra botar um dinheirinho no Palmeiras, hein? Feito. É pra botar um dinheirinho no Palmeiras depois dessa. Como diria Tite, como diria Birner, são processos. Fichas, vai, tem 10 fichas. Você vai apostar em? Tem fichamento? 6-4, Mengão. Você, Birner. Acompanha o Bubu. 6-4 Palmeiras. Acompanho o Rodrigo Bueno. Assumindo de vez que é o talismã da nação na temporada 2024. Você? Ele foi coroado pelo nosso fã de esporte como novo talismã Isso da aqui é nação. uma Pedro? loucura, cara. Isso Pedro? aqui não existe, Ô, Bino, cara. posso falar? Isso Não nunca existe. aconteceu. Mas ele tá tentando empurrar esse título, que é pra quando dar alguma coisa ele vir com o dedinho apontar, mas não vai acontecer. Não vai, a garrafa não. chega- Ela Já dividida ganhou a lá. Taça Guanabara e o Carioca. Fato é, Bueno se autoproclamou o talismã da nação Isso em eu lembro. 2023. Não foi. Não Fã passa de na porta esporte, da Gávea mais. Fã de esporte falou, vem aqui, talismã da nação e tal. E depois virou o Zica da nação no final da temporada. Uruca, desculpa. Muito bem. Vamos agora para um vídeo do fã de Ele vai esporte. pra- Flamengo. Eu pedi aí, acho que tá feito com a Kit Kat também, com o pessoal aí, para fazer com o Ricardinho, com o Léo também, para fazer um esboço aí em relação aos meio-campistas, para a gente discutir entre nós 4 e você, que está no YouTube junto com a gente, que eu não sei quantas pessoas tem e que quantas pessoas tiverem, é muito legal, é muito bonito a gente ter isso, né? E o que a gente tem aí em relação ao Palmeiras e Flamengo? Antes de colocar, qual é a visão que você tem dos dois treinadores, você, Souza, Luizinho e Maravilha? Para mim são dois treinadores que trabalham com um trabalho bem parecido, consistente, né? Não é um futebol tão vistoso de se ver, mas são dois treinadores com muita capacidade, né? Que buscam o resultado ao tempo todo e quando tem o resultado é muito difícil tirar. É muito difícil você bater um time do Tite, como é muito difícil você bater um time do Abel. São dois times muito consistentes, a gente vai ter um grande jogo, eu acho, né? E não é porque eu joguei no São Paulo e sou São Paulino que eu acho que dá Flamengo. Eu acho o time do Flamengo com mais qualidade, mais jogadores decisivos. Vamos lá. Qual a diferença de um para o outro para você, Luizinho e Maravilha? E depois eu vou colocar a arte dos dois. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, eles estão muito mais semelhantes do que diferentes, o Tite e o Abel. Muito Os bem. dois, assim, eles prezam muito por times equilibrados, né? A gente não vê um Palmeiras super ofensivo, exposto na defesa, e assim Tomando também é o risco, Palmeiras. né? Assim também é o Flamengo. Cara, eu acho o time do Flamengo tem mais argumentos, né? Tem melhores jogadores Não e tem tá num dúvida. momento melhor, tá jogando mais futebol. O Flamengo amassou o São Paulo em determinado momento, Passou só o tomou um 7. gol porque, pô, sei lá, parou de jogar, de repente tomou um gol e o jogo poderia ter se complicado. Eu só quero falar uma coisa. Pode eu falar. acho um erro você ter esse jogo na terceira rodada do campeonato. Não pode. O cara que faz Você aquilo... faz a tabela, O cara você que tem faz... que Não, não direcionar, pode. você Não. não Vamos pode tá deixar para 15ª, 16ª. Botar na terceira é Cara, sacanagem. você tira peso do jogo que era para ser o mais Isso. pesado do campeonato. Exatamente. Pô, bota um pouquinho Você mais não pra valoriza frente. o seu próprio... sua produto. própria... Porra, e ainda mais bota... Enfim, mas dito Não. isso, eu acho que o Flamengo, ele, por incrível que pareça, no momento, joga mais bola do que o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Isso, tem uma coisa também disso aí que você falou, eu disse ontem isso. Eu acho que na terça-feira teve Corinthians e... Quarta-feira. Juventude. Quarta-feira, Corinthians e Juventude, 8 horas. Parabéns aí ao pessoal da CBF. Palmeiras, Vocês 8 horas. Vocês são muito inteligentes. Vocês realmente valorizam o produto de vocês e vocês aí da Rede Globo também. Pô, será que você não viu? Aí vocês botam Palmeiras e Internacional no mesmo horário, onde as rádios poderiam fazer os dois jogos, não, você escolhe um. Aí você tem 9h30, São Paulo e Flamengo. Aí na quinta, você tem Botafogo e Atlético Goianiense sozinho. Isolado. Pro Brasil inteiro isolado. Nossa, parabéns. Nossa, como vocês são inteligentes.
Como vocês pensam o aumento do produto de vocês? Maravilha dos dois treinadores, para eu colocar a arte deles. Olha, Neto, eu acho que o Tite é mais experiente, não tem nenhuma dúvida disso. E o grande Abel Ferreira é um tal de reclamar quando perde jogo, ele tenta desvalorizar, né, o time adversário, time por time. O Flamengo tem mais time, isso não há nenhuma dúvida, entendeu? O Flamengo hoje tem o melhor time do futebol brasileiro. Não, outra coisa, sai não sei quem, hoje não joga Arrascaeta. Não, aí você tem o Bruno Henrique. Hoje não... Sempre tem alguém a mais. E o Palmeiras. O Pedro joga, hein? Tá louco. Quem? Tá louco, velho. Quem? O que o Pedro joga, tá louco, irmão. Tá louco, irmão. É brincadeira o que o Pedro joga. Vai dar trabalho pra todo Pelo mundo amor de Deus, que jogão que vai ter no domingo e depois se assiste tudo no apito final, que começa logo depois do jogo. Vamos lá, tem os gols do Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras narrado aqui nos donos da bola. Pode botar o do Flamengo primeiro. Pensa do Palmeiras, que é um time que joga marcando, não é um time que joga bonito, não é um time que agrada, não é um time que, nossa, não dá espetáculo, não, mas ganha. E não perde. Acho que é pior, ele não perde. Não perde e, assim, joga de várias formas diferentes. Você vê o Palmeiras jogando com linha de 3, às vezes o Marcos Rocha faz um terceiro zagueiro, às vezes joga com a linha de 4, aí joga com 3 atacantes. 4-3-3, é. Aí você joga com 2, joga com o Flaque e com o Hendrick espetados. Então, assim, o Abel, ele tem o time nas mãos. Todo mundo faz o que ele quiser porque dá certo. E é muito difícil de ser batido. Acho que a característica comum aos dois times é que são... Cara, o Flamengo não toma gol. O Palmeiras perdeu agora pro Inter. Acho que de 29 jogos, acho que tomou 3 gols no Flamengo. Parece que eu não estiver errado. Fazia não sei quantos minutos que tomava um gol pelo brasileiro. O Rossi bateu o recorde de minutos sem tomar gol, o goleiro do Flamengo. O Palmeiras também não perde jogo, não, cara. Ele perdeu agora, legal. Mas normalmente não perde jogo. Não perde. Então é muito difícil você vencer um time como esse, cara. 19 jogos do Flamengo, 4 gols sofridos. Meu Deus do céu. 36 gols marcados do time do Tite. Aí uma pergunta para você, Souza. Seguinte, Souza. E aí, o que foi? O que foi, Souza? Nada. Então, tá querendo caspa do César? Tá igual Não, tá não. Como que o Flamengo enfrenta um time como o do Abel Ferreira, sendo ofensivo, mas ao mesmo tempo sendo um time equilibrado e muito equilibrado pelo Tite? O meu time é equilibrado, mas ele é ofensivo. E aí eu jogo com um time que marca muito. Como que eu ganho esse jogo? Qual é a parada que pior hoje? O grande rival do Flamengo não é o Fluminense pra mim. Não é o Vasco e nem é o Botafogo. É o Palmeiras. O grande rival do Palmeiras não é o Corinthians, não é o São Paulo e muito menos o Santos, porque disputa a Série B e espero que volte à Série A. É o Flamengo. Eu acho que as duas maiores equipes estão aí no domingo para você ver tudo depois do jogo no apito final. São muito parecidos os dois treinadores, a forma como jogam, né? A gente vai ver que o Tite, quando ele ataca, ele não se desfaz do sistema defensivo dele. Ele tem um volante que é o Pulgar, que ele recuperou, que ninguém dava nada nesse jogador, chegou e existia muita crítica. E hoje é o principal jogador do Flamengo também, Pulgar. Bom de bola, hein? Ninguém tá sentindo a falta do Gerson, que tá há muito tempo fora, já voltou, ainda bem. Nem lembrou, mas... que o Gerson também teve uma cirurgia. O Gerson é craque. Quem é melhor, o Gerson ou o Pulgar? Pra mim, o Gerson. Mas quem é mais importante no esquema do Tite? Hoje o Pulgar, pô. Hoje o Pulgar, porque ninguém sentiu falta. Porque se tirar um jogador como o Gerson, eu não senti falta dele. Mas eu acho assim que o Flamengo leva vantagem porque tem jogadores de mais qualidade. Não são jogadores que se defendem tanto, né? A gente vai ver o Luiz Araújo. Saiu o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Você vê, o Cebolinha não estava jogando nada no Flamengo, o Tite fez ele jogar. O próprio Luiz Araújo, né? O Pedro, que era reserva, hoje é o principal jogador do ataque. O Pedro joga, hein, irmão? Ninguém, com tudo isso que se criou do Gabigol, ninguém sente falta do Gabigol. E você não sente falta. Imagina o Pedro no Manchester City. É uma coisa... Ninguém fala mais nada. Imagina, desculpa, eu lembrei a ver agora aqui. Imagina o Pedro no Manchester City. Porque ele para fazer gol... Ele negocia mais a bola Ele negocia mais a bola que o Haaland. Imagina as bolas chegando toda hora ali pro Pedro. Quando eu falei aqui um dia aqui, a internet... Não, eu não tô falando, eu não ligo, porque eu tenho opinião, entendeu? Quero que a internet, eu quero que esse X do Elon Musk, eu quero que você se exploda. Tá aí, galera, amanhã tem jogão, Flamengo visitando o Palmeiras lá no Allianz. Principal jogo dessa rodada, jogo grande. As duas principais equipes, né, os dois melhores elencos aqui do futebol brasileiro. E que, na minha opinião, também, né, os principais candidatos ao título do brasileiro. O Flamengo é o líder, Palmeiras perdeu na última rodada para o Internacional e chega aí querendo, né, dar uma resposta para o seu torcedor.
eles não vão querer, né, perder 2 partidas seguidas, mas o Flamengo chega muito preparado e quer se manter na liderança do Brasileiro. Então tem tudo para ser um duelo bem interessante e vai ser bem legal, né, de acompanhar esse jogão no final de semana amanhã, né, no domingo lá no Allianz. O Flamengo chega, acho que o único problema ali que o Tite tem é a questão do Cebolinha, mas de resto, força máxima, força total, o time jogando muita bola, uma equipe segura, né, uma equipe sólida, uma defesa que praticamente não toma gols, então é um duelo interessante. Abel Ferreira versus Tite, os 2 treinadores aqui que trabalham, né, no futebol brasileiro, os 2 melhores. Então é um duelo bem interessante, aí já fica a expectativa do torcedor para esse jogão de amanhã. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Está confiante aí que o Mengão vai conquistar mais 3 pontos amanhã contra o Palmeiras? Deixa seu palpite aqui nos comentários, deixa aquele like também se você acredita. O Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, né, que só aumenta a rivalidade entre os 2 times nesses últimos anos. Não é à toa, né, que os times, os 2 times que vêm ganhando tudo aí, brigando por tudo, dominando o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas sul-americano também. É os 2 melhores times. E o Tite, que chegou recentemente, né, está fazendo um bom trabalho, apesar de não agradar alguns torcedores que criticam o desempenho do time, querem um time mais... um time que encante, né, um time que passe por cima dos adversários, mas não vai ser todo o jogo que o Flamengo vai jogar assim. Contra o São Paulo mesmo, no primeiro tempo, até a metade do segundo tempo, foi um Flamengo que jogou muita bola. Poderia ter goleado o São Paulo naquela partida. Perdeu algumas oportunidades. Nesse jogo aí contra o Palmeiras não pode vacilar. As chances que aparecer, tem que fazer os gols, porque é um jogo aí muito importante. Não que os outros jogos, né, não sejam importantes, mas esse é um adversário, né, que vai brigar aí com o Flamengo pelo título do Brasileiro. Então é um jogo muito importante e o Flamengo vai com tudo em busca da vitória. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.